Vamos lá. Então, galera, aqui hoje eu e o Davi a gente vai apresentar um pouco sobre a ferramenta do Refactor Miner, né? Eu vou dar um overview geral, vou também mostrar como é a utilização dentro do Eclipse e o Davi vai mostrar como é o uso sem o Eclipse, né? Assim, rodando via linha de comando. Então, só me apresentando aqui, meu nome é Marcos, eu sou aluno do sétimo semestre de Engenharia de Software, atualmente sou bolsista PIBIT, né, com a professora Carla, e também atuo como engenheiro de software na Sossego, que é uma empresa de São Paulo. Tá? Aí, para quem não conhece, o Refactor Miner, ele é uma ferramenta com foco na extração de refatorações, né? Ele foi desenvolvido através de estudos e tal, e então ele age principalmente nesse quesito, né, de extração de refatorações. Inicialmente, na versão 1.0, ele suportava apenas a linguagem Java, né, que é uma das linguagens mais bem distribuídas aí na internet, mas hoje ele já suporta Python e Kotlin, né? Não é diretamente com a mesma biblioteca, né? São variações dessa biblioteca, mas que tem um core do Refactory Mine por trás, né? É, Algumas alternativas para o Refactory Mine hoje existentes, né? O RefDiff e o RefFinder, né? Com essa proposta de extração de refatorações, né? Inclusive o RefDiff ele foi no estudo, né, que apresenta essa ferramenta, foi mostrada também a comparação direta com o Refactory Miner, e ele tem aqui uma vantagem, entre aspas, né, que ele suporta linguagens mais vamos dizer assim, ele tem uma gama maior de linguagens, né? Ele suporta também a linguagem C e também refatorações em JavaScript, né? Então ele mostra todas as refatorações de Java, JavaScript e C. O Refiner também é uma versão, um dos primeiros, uma das primeiras ferramentas assim de extração de refatorações, né? Ele é citado em todos os estudos de apresentação assim dessas ferramentas, mas ele não tem uma eficiência muito boa. Então eu coloquei aqui só para caso vocês queiram pesquisar depois. Eu vou disponibilizar esse Notion aqui, tudo certinho, beleza. Aí acredito eu que todo mundo aqui fez o tutorialzinho de instalação do Refactory Mine, certo? Então o tutorial era bem básico, só a criação de um projeto Maven e a adição da dependência do Refactory Miner e um primeiro código que é disponibilizado também no GitHub da aplicação, certo? Aí aqui nessa apresentação, eu já mostrei a instalação, agora a gente vai para os códigos. A apresentação ela tende a ser bem rápida, porque realmente não tem muita complexidade, né, envolvida nisso, porque até mesmo o GitHub da ferramenta é bem descritivo lá em relação às funções que ele executa. Então aqui eu vou focar principalmente em três tipos de extração, né? Vamos dizer assim. A detecção entre commits, em um commit específico, e também vou mostrar como você pode aplicar essa extração, né, em um dataset e extrair as métricas que o Refactory Mine mostra. Então, no Eclipse, eu também segui aquele tutorial e montei aqui um projeto Maven, né, normal, e fiz todo aquele processo e aqui ele faz, eu vou explicar o código, né, e vou mostrando os resultados que ele gera, tá? Então, aqui a gente tem uma instância do Git Service, que vai ser o serviço que ele vai utilizar por trás para poder clonar os repositórios e acessar os dados, né, do repositório. Então, aqui é só, ele vai clonar o repositório localmente na sua máquina, numa pasta temporária, depois essa pasta ela é excluída, né? E ele tem alguns métodos, né? O primeiro deles aqui, que é o que é mostrado primeiro na documentação, é o detect all. Então ele vai usar esse repositório aqui. Aqui você passa a branch que você quer fazer essa extração, certo? E então aqui eu estou passando a branch master e aqui ele faz um handler para justamente sobrescrever essas refatorações, né? Então o que ele faz aqui, ele vai mostrar aqui qual commit, o ID do commit que ele está fazendo essa extração, e aqui tem um system.out só para mostrar
os resultados, né? É interessante que vem aqui como base, né? Vem o toString. Então, eu vou executar aqui só para vocês verem. Aqui eu estou usando um repositório de exemplo que a própria documentação mostra, que é desse cara aqui, é só um exemplo bem básico mesmo. Então, deixa eu rodar aqui. Então, você rodando, ele vai dar esse vasta quantidade de informações aqui, né? Como aqui está toString, então ele vai mostrar meio que desorganizado as informações. Mas aqui ele tá vendo que ele mostrou o hash do commit, né? Que ele fez a refatoração, e aqui ele mostra, né? O nome. Esses dados aqui estão bem desorganizados. Então, para melhorar isso, eu vou colocar um toJSON aqui, que os dados ficam mais organizados, tá? Então, deixa eu rodar de novo. Salvar. Pronto, vamos lá. Eu vou explicar isso aqui. O resultado que ele gera, basicamente, nesse JSON aqui, ele dá o tipo da refatoração, né, que pode ser feita, dá também aqui uma descrição, uma pequena descrição desse tipo, e também a parte legal, né, que ele mostra antes e depois, né? Na verdade, ele não mostra antes e depois, ele mostra como a refatoração pode ser feita. Isso é interessante por quê? Porque dá para a gente usar essas informações para construir meio que um diff que o GitHub faz, por exemplo, quando tem conflito entre os códigos, né? Até mesmo na documentação, ele mostra aqui como funciona esse diff, né? Certo que aqui por trás tem toda a implementação que vai mostrar esse diff funcionando, mas aqui mostra, né, certinho onde a refatoração pode ser feita e tal. Então é bem legal esse tipo de informação. Basicamente, essas são as informações que todos os métodos do Refactory Mining traz, certo? E o que vai mudar desse tipo de informação é exatamente o que você quer procurar no repositório, né? Então, aqui eu estou detectando todas as refatorações desse repositório na Branch Master. Porém, se eu quiser detectar, se eu tiver dois commits, eu quero detectar as refatorações que eu posso fazer entre esses dois commits, eu coloco os dois hashes aqui, né? Uso esse método, detect between commits, e passo os dois hashes aqui, né? É importante ressaltar que sempre esse hash aqui tem que ser anterior a esse aqui, certo? Senão dá erro. E aqui eu vou mostrar de novo, vai ser os mesmos dados, tá? Mas é interessante ver como funciona. Ele vai mostrar a mesma coisa, né? Então, entre esses dois commits, ele pegou todas essas refatorações aqui, tá? Aí, a mesma coisa vai funcionar para o último método aqui, que é caso você queira pesquisar, né? Extrair uma refatoração de um commit específico, né? Então, isso é interessante porque, por exemplo, a gente pode aplicar em pull requests e tal, caso exista um bot, né, para o Refactor Mine, então a gente consegue identificar exatamente na vastidão de informações que o GitHub traz, a gente consegue ser bem específico, né, na extração. Então aqui eu estou passando novamente o mesmo repositório ali de cima e passando um hash de commit específico. E aqui novamente, né, mesma coisa. Então vou salvar, rodar, vai dar os mesmos resultados. Pronto, tá vendo? Ele trouxe pouca informação dessa vez porque é um commit específico e ele mostra aqui as refatorações com aquelas informações. Aí, beleza, então deixa eu até marcar aqui para a gente não se perder, né? Já mostrei esse tipo e o commit específico. Aí agora a gente vai mostrar como funciona o dataset. Eu tenho esse outro projetinho aqui criado que eu estou fazendo para a bolsa, que eu vou usar para a demonstração, tá? Então, pelas minhas pesquisas aqui, eu achei um dataset de repositório que tem bastante informação, mas o que importa aqui para a gente nesse treinamento aqui é só esse SH1 aqui, né? Que é o hash do commit e tem um repositório aqui em cima que também vai ser utilizado, tá?
Então, o que eu fiz, né, para poder fazer essa extração em massa? Eu fiz eu estou utilizando outra biblioteca aqui para poder agrupar esses dados em JSON e escrever em um arquivo para eu poder extrair, certo? Então, aqui tem só a instanciação desse arquivo e tal. Aqui eu estou passando, eu estou lendo um arquivo JSON, certo? Que é aqueles repositórios lá, para ele poder fazer a transcrição, né, de JSON para eu conseguir utilizar aqui no projeto Java. E aqui o que eu faço, basicamente, tem um for each aqui, certo? E para cada item desse, eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu mostrei para vocês, né? Então, ele vai clonar, se não existir, ele vai colocar também uma identificação, certo? Então, ele vai pegar o hash do commit e o link do o repositório, vai só montar um JSON bonitinho, né? Então, aqui ele vai fazer aquele último método lá de extração. Então, nesse detect jar commit, eu passo as mesmas informações lá. E aqui eu utilizo um toJSON, que é uma funçãozinha que eu criei aqui embaixo, para ele poder escrever em um arquivo novo, para eu poder utilizar esses dados, seja lá onde for o interesse, né? Então, aqui eu crio um arquivo JSON no final, e com essa função FileWriter aqui, e passo o caminho, né? Passo o caminho que eu quero salvar. Eu estou salvando nesse arquivo metrics.json. E esse true aqui, como segundo parâmetro, é justamente para fazer um append das informações, né? Então, se eu estou passando um dataset inteiro, eu não quero ficar sobrescrevendo o arquivo que eu quero que essas informações sejam salvas. Então, eu passo essa informação aqui como true, como segundo parâmetro, e ele vai salvar nesse arquivo. Então, se eu rodar esse main aqui... antes disso eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então, tem um metrics. Esse metrics está zerado, tá? É nesse arquivo que as informações vão ser preenchidas do Refactory Miner, tá? E aqui tem o repos, né, que eu já mostrei para vocês, que é o dataset. Então, aqui ele está fazendo a extração, certo? Vai demorar um pouquinho porque é muita coisa, mas aí ele vai dando os sinais aqui. Então, ele vai fazendo as refatorações aqui e assim por diante. Então, eu vou parar aqui porque senão vai demorar demais. Mas aqui, agora se eu for em métricas, já vai ter a identificação aqui do repositório e as informações referentes ao Refactory Mine daquele repositório, né? Então, as extrações que o Refactory Mine fez naquele repositório com aquelas mesmas informações que eu apresentei para vocês no começo. Então, aqui ele sempre vai fazer ele vai montar um JSON aqui gigantesco. E basicamente é isso, a parte do Refactory Mine é direto no Eclipse. Aí agora eu passo pro Davin para ele continuar a parte do CLI. Pronto, eu dividi a tela aqui em três partes. Aqui, essa primeira que vai ser o navegador, do lado esquerdo, superior direito, terminal, e aqui as pastas, ok? Para deixar claro, essa aqui é a ferramenta que nós estamos utilizando, Factory Mine. Tem aqui o link do GitHub, ok? Tem no nosso tutorial. E aqui embaixo mostra todas as refatorações que ele já tem suporte, né? E com o tempo eles vão aprimorando, melhorando as versões. Tem também um artigo que eles oferecem para explicar o funcionamento, o core do Refactory Mine. E no final aqui tem a parte de como utilizar CLI. Beleza? Então, tentando resumir isso daí, essa segunda parte, eu fiquei responsável. Me chamo Davi Pinheiro, para quem ainda não conhece. Estou mestrando pelo PComp, formado em Sistemas de Informações, professor EMI. Para a gente realizar esse tutorial, será necessário o Java, na versão 8 ou superior. Coloquei o link aqui também para você estar verificando se o Java está instalado. O Gathering, para a gente estar
fazendo build da ferramenta e o Git para a gente fazer os clones dos repositórios para a gente trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Para começar, vamos fazer o Git clone. Vamos copiar aqui esse comando e jogar aqui no terminal. Eu estou aqui numa pasta, estou numa máquina virtual, um usuário chamado Bojack. Beleza? Então eu vou tentar colar aqui o comando, tentar executar. No caso, o Refactor My, ele vai estar clonando aí. A internet aqui, acredito que nesse momento está boa, no instante ele vai estar clonando. São 70 megas, ou 50, coisa assim. Eu coloquei aqui 71 megas. E ele vai ficar clonando. Enquanto isso, eu vou estar explicando aqui outras coisas do tutorial. O próximo passo, que quebrei até um pouco a cabeça durante um tempo, foi fazer o build do projeto. Aquela ferramenta você já pode ter instalado, então simplesmente você roda o bat que vai vir com a ferramenta que você vai gerar o zip da ferramenta compilado. Beleza? Então a gente vai precisar rodar esses dois comandos para a gente gerar o build da ferramenta. Ok? Aqui, nesse canto direito inferior, eu tenho aqui algumas pastas, ok? Eu já andei fazendo os testes. Para ficar mais fácil, eu vou tentar criar aqui, na verdade, mais organizado. Vou tentar criar aqui a pasta Lena e jogar o Refactor Mine lá para dentro. Beleza? Vamos tentar aqui no Lena. Temos aí. Vamos executar esses dois comandinhos aqui. Vocês perceberam, tenho aqui o baixo dos comandos. Então, vou precisar rodar isso. É rápido, pessoal. Pode ser que tem alguma coisa na máquina que esteja lesando o computador, mas é rápido. Ok? A questão do tamanho da fonte do Explorer também aqui do terminal. Está visível no Meet, gente? Pra mim tá. Show de bola. Então, vamos rodar aqui o segundo comando. Uma observação para quem usa VirtualBox, máquina virtual, gente, quem tenta usar a máquina virtual VirtualBox, é interessante desativar o Hyper-V do Windows. Verifiquei aqui que ele acaba disputando recursos computacionais quando os dois estão ativados. Então, eu tive que desativar aqui para poder rodar uma máquina virtual com eficiência. A máquina não é tão ruim, tem um notebook gamer nesse momento, e aí estava lento o Windows 10 aqui na máquina virtual. Mesmo dedicando 4 cores, 4 GB de RAM, e estava lento. Então estava disputando recursos com a Hyper-V. Só um parênteses. Então eu consegui aqui fazer o build, beleza? E aí a próxima etapa é extrair aqui o zip que foi gerado, beleza? Vamos extrair. Pronto, finalizou. Tá aqui, o Refactor My, já compilado. Tá aqui a pastinha dele. Na verdade, eu vou recortar essa pasta, vou colocar na pasta Lena. Okay. Essa outra aqui, tecnicamente, já pode ser removível. Só que tem um arquivo aqui que nós vamos estar utilizando posteriormente. Ok? Então, eu vou deixar aqui porque a gente vai estar utilizando depois. Então, vamos lá. Próxima etapa será testar a ferramenta, né? Já que ela está compilada, é para estar funcionando. Então, vamos lá. Testar aqui a ferramenta.
Vou voltar aqui, porque ela está nessa pasta. Então, eu posso simplesmente tentar acessar aqui o bin factor9 -h. Menos H é o help, que ele vai estar dizendo quais são os comandos da ferramenta que a gente pode estar utilizando. Então, a gente observa aqui que o menos H é o help, o menos A será o comando que nós mais iremos utilizar. Na verdade, esse tutorial também vai usar esse menos A, esse parâmetro, porque ele seleciona um repositório, sendo uma pasta, a gente informa a branch e também o arquivo JSON, justamente fazer a refatoração e salvar dentro desse arquivo. Existe também, através do repositório, sendo uma pasta, o BC, o BT e o C. O BC a gente tem um commit inicial, a gente start, coloca o hash do commit inicial, coloca o hash do commit final, então a gente tem um intervalo, o parâmetro a tag BC. Temos também a tag BT, que nós informamos novamente a pasta do repositório, então a gente precisa fazer o clone. Quando eu falo essa pasta aqui, será necessário fazer o clone do repositório do GitHub. Nós informamos essa tag de GitHub, nós também podemos estar utilizando no GitHub, e aí informamos aqui o caminho, através do JSON. Podemos utilizar também o C, esse parâmetro aqui, onde nós iremos informar dessa vez apenas o commit. A gente forma o commit sem seu intervalo, e o JSON que ele vai buscar as refatorações desse projeto aqui, nesse commit. O interessante de todos aqui, no caso, para pesquisa, eu acredito que seja o que ele busca todas as refatorações de toda uma branch. Então, ele busca muito mais do que todos esses outros, porque a gente precisa delimitar intervalos. Isso se você tiver a pasta no computador. No caso, nós podemos também utilizar a URL. Mas com a URL apenas do GitHub, nós temos algumas limitações. O comando gc, ele permite a gente fazer, buscar as refatorações através apenas do commit, do hash do commit. Okay? Colocamos um timeout, padrão, pode ser 10 milissegundos, 10 segundos, e um JSON para salvar o arquivo, normal. Ou então um GP que a gente coloca um pull request. Para esse tutorial, vou exemplificar aqui o "-a" e o GC. O GC a gente precisa ter um token válido lá no GitHub e a gente vai tentar criar ele. Beleza? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Vamos testar a tool. Já testamos a tool. Vamos agora fazer o uso da ferramenta. Para a gente testar a ferramenta, vamos usar um repositório aqui. Esse repositório é pequeno, vou fazer o clone dele aqui. Beleza? Isso a gente vai baixar. Ó, já baixou. É o mesmo repositório utilizado no tutorial do próprio autor da ferramenta. Ele recomenda estar utilizando esse repositório aqui, porque ele fez algumas refatorações para exemplificar. Então já está aqui o repositório. E aí a gente pode estar testando os comandos. Eu posso simplesmente voltar aqui e tentar usar o arquivo binário que está aqui dentro. Beleza? Vamos tentar extrair as refatorações desse repositório aqui. Lembrando que o repositório é esse refactoring toy sample. Example. Então vamos usar esse comando aqui. Lembrando que aqui eu estou chamando o programa, o "-a é a opção para mim extrair todas as refatorações do repositório. Aqui é a pasta do repositório, caminho, ok? A branch, no caso é a master. Coloco o parâmetro JSON e o nome do arquivo que eu quero. Ele não existe, mas ele será criado. Vamos rodar. Ele vai dar... Opa, deu uma exceção aqui. Gente, vou tentar fazer de novo, só que não colocando a opção da variável de ambiente, beleza?
Pode ser isso também. Teve algumas vezes que deu errado. Doente master, o arquivo JSON, vou colocar aqui no ref. Pronto, realmente foi problema variável de ambiente. Apareceu uns warnings aqui, padrão, e apareceu também o total de commits que tinha nesse repositório. Logo no final, a gente pode perceber também as refatorações, total de 84. Se a gente vir aqui na página, deixa eu ver se eu falei push. A gente vai conseguir ver o resultado. Como vocês podem ver, o formato, o output é o mesmo que o Marcos explicou, o mesmo formato JSON, onde é apresentado o repositório, o hash do commit, a URL, e aí eu tenho aqui um array das refatorações, apresentando o tipo, a descrição, antes da refatoração, como é que estava o arquivo, e também após a refatoração. Tem algumas observações, onde inicia a linha, onde finaliza a linha, qual é a coluna, o final da coluna. Então, todas essas informações vêm em cada refatoração, de cada commit. Então, eu tenho uma lista de commits aqui nesse JSON. Fica fácil para a gente trabalhar com alguma estrutura de dados, colocar tudo dentro e sair analisando, navegando. Ok? Então, essa é a maneira que a gente pode extrair todas as refatorações de uma branch, de um repositório local. Ok? E também a gente pode estar fazendo isso com uma URL de repositório. Tem esses dois comandos, como eu apresentei para vocês, mas nesse caso a gente vai precisar de um token que será configurado lá no GitHub. Ok? Então vamos lá, vou aqui abrir o GitHub para a gente criar um token. Opa. A gente vem em Develop Settings, Personal Access Token, e a gente pode estar criando aqui um novo token. Generate New Token. Agora password. Acho que é isso. A gente coloca o nome do token. Vou marcar essa opção aqui, que a gente vai precisar fazer acesso aos repositórios. E também essa daqui. Gerar o token. Beleza, o token foi gerado. Agora, onde é que eu coloco? Para a gente fazer esse acesso ao GitHub, usando a URL, é necessário aquele arquivo que eu citei no início. Eu volto aqui em Factory Mine, pego esse arquivo aqui, vou colar aqui dentro, que é aqui que eu vou rodar o comando, lembrando que ele tem que estar sempre na parte onde você roda o comando. Vou abrir aqui ele. Ele simplesmente tem uma variável onde ele espera que a gente informe o token. Então, vou copiar aqui o token e vou colar ele aqui. Ver se salvou. Bom. Beleza. Voltando aqui, nós acabamos de fazer essa configuração do token para a gente estar utilizando o Refactory Mine, ok? Se a gente der um clear, vamos acessar aqui novamente. Aqui eu tenho alguns exemplos de
Na verdade, o exemplo que a gente vai estar utilizando para esse comando é esse repositório e esse commit. Okay? Não dá para a gente extrair todas as refatorações de uma branch como a gente pode fazer se a gente possuir o arquivo. Então, vamos fazer o que é possível. Né? Vou colocar aqui no lugar de menos H, vou colocar o menos GC, já que a gente tem o hash. Vou copiar isso. Ele espera que a gente informe o hash. Depois, um timeout. A 10, que é o padrão. Segundos. Depois, um arquivo JSON. f2.json. Vamos tentar executar. Ele mostra uns ordens. Está processando. E aí finalizou. Apareceu o F2 aqui. Vou tentar abrir ele com o code. Pronto. E aí eu tenho acesso às refatorações extraídas daquele commit. Okay? Se você for fazer para um projeto pessoal, talvez seja necessário, mas se for fazer uma pesquisa em que necessite de uma grande quantidade de refatorações de vários repositórios, o mais aconselhado é você fazer realmente o clone de todos esses repositórios e fazer essa coleta das refatorações através do parâmetro "-a". Ok? Interessante que você pode usar em conjunto esse comando com a linguagem Python. Você pode fazer um script que recorre os repositórios baixados e executa em todos esses repositórios esse comando. E fica fácil você extrair todas as refatorações de todos os repositórios.